Fala pessoal, tudo bem? Edu Oliveira da Goldip por aqui para mais uma edição do nosso querido e amado podcast Deepcast, para falar um pouquinho sobre tecnologia, e-commerce e as doideiras que a gente anda fazendo por aí. E hoje eu tô aqui com meu amigo João Pedro, Head de Digital e Transformação Digital da Tambasa. Para quem não conhece, a Tambasa é um dos maiores distribuidores do Brasil, empresa com mais de 70 anos. Joãozinho, obrigado por ter aceitado o convite, sempre um prazer enorme estar contigo aí. Prazer é meu. E queria que tu falasse um pouquinho, né, cara, do que tu tá fazendo, a trajetória, da história da Tambasa. Acho que tem uma história tão bonita e tão inspiradora aí, cara, pra mim. Já escutei tu contar essa história algumas vezes, já vi Albertinho, o povo lá contando, e toda vez que eu vejo é muito inspirador. Queria que tu dividisse com a turma pra ser o ponto de partida nessa nossa conversa, mano. Não, muito legal, Edu, muito bom estar aqui com vocês aqui, fazer parte aqui desse momento muito especial que é estar aqui no fórum, né? Tambasa é uma empresa de 75 anos, né? Fizemos aí no último ano, inclusive 75 anos, 75 prêmios, distribuindo 75 veículos aí para os nossos clientes. Mas lá atrás, a gente fala que a história começou um pouco antes de 1949, né? O fundador da empresa, que foi Miguel Bartolomeu, ele era um sapateiro, né? E sempre teve muito os valores que a gente traz até hoje, que é do trabalho, da humildade e da simplicidade. E lá para trás disso, ele consertava os sapatos do pessoal que trabalhava na lavoura, né? E aí, para a turma não perder o trabalho, além de consertar, ele falou, vou começar a vender as botas para o pessoal perder menos tempo de trabalho e tudo mais. Nessas idas e vindas que ele ia para o centro da cidade, né? Isso era no interior de Minas, ele ia comprar os insumos para arrumar as botas, né? E aí comprar elas. Aí o pessoal falou, ô Miguel, aproveita que você vai lá e traz uma cavadeira, traz um rolo de arame, uma enxada e etc, etc. E aí nas primeiras ele foi de graça, né? Ele fez o frete. Aí depois ele pensou que dava para ganhar um dinheirinho com isso aí. Que animal. E aí, em 1949, tomou uma proporção muito grande que ele estabeleceu um espaço físico que aí deu início a Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu. Hoje Tambasa. Hoje Tambasa, né? Saiu do interior de Minas, veio para a capital e hoje a gente está em Contagem com próximo aí de 200 mil metros aí de armazenagem para abastecer aí desde o pequeno até o grande varejo local aí com os nossos mais de 35 mil itens. Cara, e quando tu fala dos 200 mil metros quadrados, pô, nesses últimos 20 anos, acho que a coisa que eu mais fiz na minha vida foi visitar galpão e operação, né? E cara, dos principais players do Brasil, de marketplace, acho que eu tive a oportunidade de visitar todos. Tive a oportunidade de visitar a operação, um filme de referência, por exemplo, da Amazon em Seattle, né? Cara, toda vez que eu vou na Tambasa, eu não consigo deixar de... E todo mundo que eu conheço de logística, eu falo assim, rapaz, você tem que conhecer a operação da Tambasa. É lindo aquela operação, é uma coisa que deve dar muito orgulho também para vocês, porque é uma coisa maravilhosa, né, cara? Justamente. É muito bacana, né? Lá em Contagem a gente tem um armazém que é, vamos falar, tradicional, né? Os métodos tradicionais. E desde 2014 a gente tem um armazém também que tem, eu gosto de brincar, que é o estado da arte no quesito de movimentação logística, né? Manuseio de mercadorias internos até chegar no carregamento do caminhão. Então isso aí é bem bacana, é um motivo de orgulho pra gente e que a gente mantém constante evolução, né? Por curiosidade, a gente nem tinha pensado, hoje qual é a capacidade de processamento pedido hora lá? Sabe dizer? Se não souber, é tudo certo, até porque... É uma pergunta muito difícil porque a gente sempre é um equilíbrio entre os vários tipos de carga, né? Uhum. Porque até um raio de 50 a 100 km a gente entrega num tipo de veículo. Entendi. E aí vai ficando mais distante, aí são outros modais, aí tem CD, Eu tô pensando em porta, pick e né? pack, nem tô pensando na logística. As nossas esteiras, elas transitam em torno de 900 caixas por hora. E agora com a ampliação vai aumentar um pouquinho mais. Pouquinho. A gente tem em torno de 8 quilômetros de esteira andando dentro do nosso galpão para fazer o trânsito das caixas, né, até chegar nos boxes, correto? Caraca. Então... eu comecei a quantificar tudo aquilo que a gente vê lá, cara. Cara, mas eu queria começar a falar um pouquinho, porque a Tambasa, acho que muita gente conhece, tem uma operação extremamente sólida e com uma presença nacional incrível, né? E muito bem estabelecida quando a gente fala de operação muito off. E, cara, em algum momento dessa trajetória alguém falou assim, vamos começar de novo? Vamos olhar pro digital? E como é que foi isso, cara? Como é que foi esse movimento de entrada ou ir para o digital sem deixar de lado
tudo que foi construído nessas décadas, essa tradição, como é que foi isso culturalmente, de movimento e por aí vai, né? Tem dois pontos que eu gosto de ponderar, é o que a gente está num setor atacadista, né? Por mais que a gente esteja em 2025, ainda é um setor, ainda é um segmento, né, esse da distribuição, do B2B, que ainda é muito pouco mapeado ou tem muito pouca atenção, né, dos mapeamentos de mercado, etc, etc, né? Normalmente o pessoal mapeia muito a ponta final do varejo, que já é para o cliente final. É que medir sellout é mais fácil, né? É muito mais fácil. Então, assim, o nosso segmento ainda, às vezes, por não ter tanta visibilidade, digamos que ele ainda é um pouco tradicional, né? E a gente sempre, a Tambasa sempre foi uma empresa que sempre buscou ter o máximo de eficiência, né? Os margens são muito apertados, então a gente tem que conseguir tirar o máximo de suco dessa laranja. Então, olhando um pouco para trás, né? Na década de 90, 2000, até um pouco antes, o pedido era transmitido através do talão, né, do fax. Aí nesses anos a gente fez uma mudança que foi muito drástica, muito disruptiva, que foi o Palm Top. Sim. Que era um tabletzinho, né? Era um palm, mini computador, um palm mesmo, né? Que começou a fazer a transmissão dos pedidos. Então o vendedor já começou a ter acesso ao estoque e aos preços na palma da mão. Não precisava do papel e da borracha para atualizar a tabela de preço e tudo mais. Então foi um momento muito disruptivo. E vários representantes pensaram em deixar a empresa como se aquilo fosse substituir o trabalho deles ou fosse acabar com a profissão do vendedor, alguma coisa assim. Trazendo já para os dias atuais, né, 2020, 2020 e poucos, a gente está passando por uma outra grande mudança, né, que a gente está capitaneando aí na empresa, que é a parte do online. Por mais que já esteja no varejo presente há muitos anos, no atacado está começando a ficar presente agora e a gente está puxando também essa transformação. E esse está sendo outro grande ponto de virada de chave, que a gente tem vários conflitos, mas a gente está conseguindo trazer bem essa eficiência e o principal ponto disso é dar eficiência para o vendedor num ponto que ele deixa de ser um vendedor tirador de pedido e ele começa a ser um vendedor consultor, porque ele tem mais tempo para fazer uma análise mais assertiva do mix do cliente, do que está na prateleira, o que pode agregar. Então, está sendo bem divertido essa nova transição aí de puxar essa tecnologia aí para o nosso segmento. E até acho que quando a gente usou a palavra tecnologia, eu acho que ela não é adequada. E vou explicar o porquê. A Tambasa tem, desde antes, como tu mesmo falou, a tecnologia foi muito presente como um ganho operacional. Eu acho que está muito mais numa evolução de cultura e mentalidade do que tecnologia, porque tecnologia sempre foi lá, talvez seja mais por isso, né? Eu tô aqui, não querendo te corrigir, mas quando você falou faz sentido. Porque a tecnologia sempre teve ali, acho que o fato de vocês olharem para essa questão de adaptar a cultura e os processos para permitir que a tecnologia se aproprie mais, acho que mais nesse contexto de tecnologia, justamente ampliando para mais esferas e estando mais presentes, né? E quando a gente olha aí nesse contexto atual, quando fala de inteligência artificial e todas essas outras N ferramentas que estão aí, a gente está só no começo, né? Bem clichê. É clichê, mas é fato. No final do dia é isso, né, cara? E eu acho que tem uma parte importante dessa conversa que é... Cara, vamos lá. A companhia é literalmente um monstro, ponta a ponta, né? E capitanear e trazer esse papo de digital também não é tão novo assim, bicho. Já estão navegando nisso tem alguns anos, né? Com a gente... pouco mais de um ano e meio, por aí, mas você já tinha uma trajetória antes, a gente entra para substituir uma operação que vocês tinham, mas eu acho que é entender e ouvir quando que dentro da companhia o digital passa a ter um papel de ser menos suporte e passa a fazer parte da estratégia, porque quando a gente fala de digitalização, a gente está falando de gerar insumo para o compras, comprar mais o que está vendendo, de ser mais assertivo no portfólio para o vendedor que está em campo, de analisar dado que esse produto gera lá, mas esse não está girando. Então, não é a parte transacional do busca, carrinho, checkout, é os impactos disso na companhia. E quando que teve esse momento de eureka, né, dentro da operação, de tipo, cara, isso aqui não é só suporte não, cara, ele não está aqui para suportar, ele é parte importante do nosso movimento estratégico. E como que foi esse ponto de virada, essa mudança de mentalidade dentro da companhia, que, de novo, sendo uma empresa de 75 anos, né? Tu é da quarta geração, tem outras gerações lá, que tem processos que estão há muito tempo consolidados, então tem um impacto não só tecnológico, mas cultural, né?
e respeitando tudo que foi construído, propondo e também ouvindo com sabedoria coisas que gente que tem mais experiência que a gente. Eu acho que tem uma miscelânea muito interessante, que tem muito caldo nesse papo. Você tocou bem assim na resposta, né? Hoje a Tambasa, a gente fala muito lá internamente que é uma empresa que aprende com o passado a fazer o futuro, né? Então a gente está fazendo uma sucessão e essa sucessão, no nosso caso, é da terceira para a quarta geração. A gente tem o privilégio de ter a nossa diretoria atual também nos ensinando, nos guiando, né? Mentorando. E essa transição de geração está sendo uma virada de chave. Por quê? Né? A pandemia deu uma acelerada também, muito clichê falar isso, mas é um fato que acelerou muitas operações para o digital, por dificuldade de locomoção que teve, algumas restrições, etc. Então o online deu uma acelerada, mas o próprio mercado está pedindo isso. Por mais que eu falei que é um segmento muito tradicional, Tambasa está fazendo uma sucessão, uma transição de geração, mas os nossos clientes e o mercado também está fazendo. Perfeito. Né? Então a gente tem que acompanhar essa necessidade de ter um preço rápido. O cara, às vezes, imagina que eu sou um vendedor, a gente está falando, meu celular está tocando, não tem ninguém respondendo para responder se a gente tem uma trena, qual que é o preço da furadeira, etc. Com a digitalização, o próprio cliente já consegue encurtar essa distância e o vendedor ser consultivo nisso. Perfeito. Né? Ele entra em alguma etapa desse processo da venda, mas a parte básica, o próprio cliente já é autossuficiente. Então, o próprio cliente já nos demanda isso e, obviamente, a gente tem que estar ao máximo acompanhado aí com as tendências e atender melhor para a gente poder vender mais, né? Perfeito. E eu acho que mais do que a geração, tanto interna quanto dos clientes, ontem ou hoje, não lembro, em algum dos podcasts que a gente falava, acho que foi ontem, eu estava falando com o Guilherme Martínez, e enfim, até fica aqui a dica, se alguém não viu, não sei se esse episódio vai ser antes ou depois, procura que um papo maravilhoso. O Gui tem um trabalho incrível com a indústria, ajudou a digitalizar a indústria lá em Franca, vendeu a empresa para o Magalu e hoje ele volta para dar consultoria para a indústria, um cara que eu tenho uma admiração enorme, faz muita coisa junto. E nesse processo a gente falou assim, cara, não é só a maturidade da empresa, não é só a maturidade das gerações dos compradores, mas porra, a gente tá vivendo um momento, cara, que eu peço meu lanche no iFood e recebo em 30 minutos. Se eu tenho uma experiência de pedir o lanche em 30 minutos, na hora que eu vou comprar trena na Tambasa para botar na minha ferragem, como assim, João? Você vai me entregar daqui 2 semanas? Você é maluco? Porque, né? Então, a pressão do contexto, ela faz a gente ter um impacto no B2B, porque o Edu que compra o hambúrguer no iFood é o mesmo Edu que vai comprar trena para a lojinha dele, né, bicho? Então isso acaba colocando uma pressão. É uma pressão muito grande, né? E a gente vê isso muito presente, desde a parte dos meios de pagamento, que estão mudando muito também, né? Essa tecnologia aí da parte financeira toda da questão, quanto a própria operação logística de transporte, né? Que é desde quando a mercadoria sai do nosso armazém e vai ser entregue no ponto de venda. Porque com esses últimos avanços, as entregas são feitas até no mesmo dia, no dia seguinte e tudo mais. A gente está sendo muito pressionado por ter o máximo de eficiência na operação. Então, desde a parte não vou nem falar da robotização, porque já é quando o pedido já está em processamento e já está sendo produzido. Perfeito. Desde o processo da cotação até o processo da produção e da expedição, a gente tem que ter o máximo de eficiência e o cliente está antenado. Nessa hora, ele não diferencia o CPF do CNPJ. Mas claro que não, ele só trocou de crachá, ele é a mesma pessoa. Justamente. No final do dia, é isso que acontece, né, cara? E acho também, a gente falou em algum outro momento aqui sobre o varejo vem enfrentando algumas dificuldades, a gente tá num ano bem desafiador. Uhum. E também poder contar com a agilidade do fornecedor, ele ajuda o varejista também não desafogar fluxo de caixa, porque ele armazena menos. Então, se a Tambasa é mais eficiente de me entregar com um ciclo mais curto, eu consigo fazer pedidos menores, com maior frequência. Reduz o ticket, mas aumenta a frequência. Aumenta a frequência, então tem uma mudança de comportamento, porque isso só é possível porque eu tenho um fornecedor que eu confio. Exato. Porque se eu posso trabalhar justinho aqui, se o cara me entregar, porque, porra, se o João atrasar lá, vou ficar sem a trena aqui. Você vendo 2 treinas por semana, mano, você não pode atrasar, que senão a coisa quebra, né? Então acho que isso também tem um impacto comportamental nos hábitos de consumo, de compra, que também exige por parte de quem está aderindo ao canal uma maturidade de analisar isso dessa forma. Porque senão uma análise superficial porra, botou esse digital aqui, o ticket caiu pela metade. Mas tá fazendo 3 vezes mais pedido, então no final a gente ganha 50%. Perfeito. E essa é a chave. Hoje, com a nossa operação online, a gente, entre as várias análises que a gente tem,
é o nosso principal cliente no online. Ele, alguns meses atrás, não vou lembrar qual, ele fez 32 pedidos. Mais que um por dia. Mais do que um por dia. E fora que ele não tem, alguns finais de semana ele fez e outros não, que é outra eficiência também, que às vezes o lojista aproveita que ele está no final de semana, às vezes na casa dele, preparando a semana, ele já começa a colocar o estoque em dia. Então tem uma recorrência muito maior. E falando particularmente de Tambasa, hoje a gente está situado em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Então, os clientes da nossa região, e ouso a dizer de Minas Gerais, não tem estoque, que é exatamente o que você falou, de fluxo de caixa, capital de giro e tudo mais. Eles usam o estoque da própria Tambasa para ser o estoque deles. Então tem o estoque mínimo na loja e muitas das vezes vende até quase que um marketplace. Ele vende produto que ele nem tem e fala, busca aqui na loja amanhã. Amanhã vai estar aqui. Amanhã tarde tá aí. Porque o caminhão da Tambasa vai chegar, vai fazer o processo ali, nossa expedição, modéstia à parte, é muito eficiente, que no dia seguinte de manhã o caminhão nosso está na loja dele, ele já pode concluir a venda. Então isso aí é muito bacana e está mudando muito o mercado, né? Mal, cara. Mas eu vou começar até na parte... Não sei se na parte ruim, a gente tá contando as partes boas, né? Mas acho que tem uma parte que eu acho muito bonito, que a gente tá num evento gigante de e-commerce, todo mundo conta um monte de coisa bonita, né? Eu brinco que todo mundo vê a cachaça que a gente toma, mas ninguém vê os tombos que a gente leva, né? E no final do dia, cara, né? Eu nem sabia o que era, eu vi só 2 dias atrás. Nem tudo é o tal do morango do amor, né, velho? A gente passa por uns perrengues, né? Então... mas aqui eu acho que não é perrengue ainda, acho que a gente vai chegar lá, ou nem sei se é perrengue, mas, cara, uma operação com mais de 40 mil SKUs, ou tu falou 30 e poucos mil SKUs, né? O time comercial da Tambasa é extremamente expressivo. 4 mil auto-representantes em campo, quando a gente fala num país que tem 5 mil e poucos, é quase um representante por município do Brasil. Né? Então, e com uma presença muito forte, porque o fato de você estar presente em todos os... Porque tem muito cara que motiva de tipo, eu vou botar um B2B, uma operação digital para atender onde eu não tô. Mas no caso, vocês já estavam, então também não era talvez o principal motivador. Mas eu queria entender um pouquinho de qual foi a parte mais difícil de começar esse movimento. Foi tecnologia, foi gente, foi pessoa, foi convencer a galera, foi arrumar orçamento, achar maluco que acreditasse no projeto. Onde é que foi? Cara, conversando aqui, você desenvolvendo a pergunta, eu até lembrei de uma coisa que eu não pensava há muito tempo. À volta de 2015, por aí, eu não estava na empresa, mas eu já ouvi as histórias deles falando. Todo mundo tinha receio de ir para o online, porque meu concorrente vai saber o meu preço. Eu escuto isso até hoje, tá? Até hoje. 2025 eu escuto isso. Não vou ter minha operação no online porque o meu concorrente vai saber o meu preço. Só que hoje em dia não tem como. Hoje em dia todo mundo tem acesso a várias ferramentas, até o livro de preço do concorrente, então isso aí não é mais uma barreira. E uma das principais dificuldades nossas aí, como a gente tem presença dos representantes, que obviamente é o nosso core, nosso foco total, é a nossa imagem perante ao nosso cliente, né? É o nosso representante comercial. É a barreira, né? Por incrível que pareça, hoje existe ainda muito preconceito que esses caras pensam que a gente é um concorrente, a gente é mais um representante para concorrer com eles. Só que quem já entendeu essa mensagem já percebeu que a gente é mais uma ferramenta para ele performar mais e para ele poder vender mais. A gente não está aí no campo para ser mais um concorrente, né? A gente está aqui para agregar. Então essa é a principal barreira. Da nossa equipe aí de representantes, a gente já tem uma penetração boa, mas ainda o mato é alto, né? A gente já tem muitos representantes e os que já estão liderando aí nessa parte do canal digital é quem já teve essa visão. E a gente consegue perceber que, em média, quem consegue trabalhar bem o on e o off, né, combinando a expertise de fazer as visitas, de ser aquele vendedor consultivo, né, que analisa todo o fluxo, em média, a venda desse representante, né, vendedor ou vendedora, aumenta em torno de 25% a 30%. Caraca. Então isso é muito bacana. Por quê? Quando o cliente está no final de semana ou num tempo off, porque, até um parênteses, o nosso cliente, muitas das vezes, ele é o proprietário da empresa, ele é o caixa, ele é quem vai receber a mercadoria, ele é quem está atendendo o cliente,
Então ele é tudo na loja. Ele não consegue parar uma hora do dia dele para receber o representante comercial e ver um catálogo. Até porque um catálogo de 30 e poucos mil itens é bem fácil de passar por ele, né? Precisa de um tempinho. Vai tomar umas horinhas aí. Então, assim, ele não consegue fazer uma compra boa. E se ele está no computador, né, muitas das vezes a gente vê que o horário pico de vendas é fora do horário comercial. Ou é antes desse cara abrir a loja, ou é quando ele vai fechar a loja, ou às vezes quando ele já está na casa dele. Então, tudo isso aí, né, faz com que o representante venda mais, igual eu comentei, 25% a 30%, porque o pedido aumenta a quantidade de itens e muitas das vezes aumenta o valor de cada item. Tem um cross-sell muito bacana, né? Tem muita oportunidade de fazer as ferramentas aí de cross-sell, upsell, etc, né? Lookalike, né? Os nomes chiques. Esses nomes que a gente escuta bastante. A gente escuta bastante, mas enfim, é um contexto geral, está sendo muito bacana. Cara, e eu acho que fica não sei se no imaginário, no pensamento do coletivo, da galera que pensa em ir para o digital, que, cara, eu sou uma empresa tradicional, então eu vou pro digital, então eu pego tudo que eu já fiz e isso fica para lá, porque agora eu sou um cara novo. Mas na prática a gente sabe que a coisa não é bem assim, né, cara? Acho que é possível, é viável, né, essa coexistência e de construir novos canais com as tradições. Eu queria ouvir de ti, como é que vocês têm trabalhado isso, né? Cara, eu tive a oportunidade de estar no maior Enfor das galáxias, literalmente, né, que foi no final do ano passado. Um evento incrível, cara, acho que tinha o quê? Alguns milhares de pessoas lá, umas 10 mil pessoas, talvez. O ecossistema todo movimentou algo em torno disso. 10, 12 mil pessoas, inaugurando o CD novo, né? Uma turma grande lá. E interessante ver, cara, que é muita faixa etária, é uma galera que, ao mesmo tempo, tá olhando para o que tem de novo e imerso em um ambiente super tecnológico, aquela turma simples, de linguagem simples, de comunicação fácil, de querer ajudar. Então, às vezes a gente também coloca a etiquetinha do o povo não quer. Eu brinco, às vezes não é que não quer, o cara não nem sabe, não tem medo, porque tem gente de todo. Então, como é que a gente preserva e respeita e admira tudo que foi construído, insere isso, sem dar umas atrapalhadas? Porque até por falta de conhecimento a pessoa fica, eu não vou falar que não sei, então é melhor dizer que eu não gosto do que... Né? Então acho que tem umas questões aí que a gente... Queria ver como é que vocês estão fazendo isso de avançar, inovando, respeitando e coexistindo, porque uma coisa é ter uma empresa de 10, 15 pessoas, que mudança é mais fácil. Agora, uma companhia do tamanho da Tambasa, a gente sabe que não é um movimento tão simples assim. Eu gosto de fazer uma analogia que, vamos falar, igual você citou exemplo, a empresa de 10, 15, 20, até um pouco mais pessoas, é como se tivesse um barco pequeno, um jet ski, uma lancha, que você acelera fácil, consegue corrigir a rota fácil, e a gente tem tomado uma proporção grande, né, de um navio maior, que para fazer uma curva não é tão rápido, ou envolve vários outros setores, processos, etc., que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas a chave disso tudo, né, que você comentou, hoje o nosso time é muito heterogêneo, né? E a gente tem de tudo que você imaginar, né? Na nossa força de vendas, desde o nosso cliente, né? A gente não pode ter nenhuma barreira em relação a isso ou julgar o livro pela capa, né? Porque muitas das vezes a gente é surpreendido. E a chave disso tudo, né? Até que a gente leva muito aqui para o nosso time, é de conhecer o nosso parceiro. Quando eu falo parceiro, é o vendedor e o cliente principalmente. Perfeito. Porque a gente estimula muito ir no campo e estar com esses caras, com essas pessoas. Porque a gente descobre cada coisa que a gente não imagina, né? A gente que às vezes fica no escritório muito tempo, ou a gente que está muito nas grandes cidades, se pode dizer assim, né? Nas capitais, né? Mas a gente não tem noção do que é o Brasil por dentro, né? No interior do Nordeste, no interior do Norte, Tambasa faz entrega de barco. Caralho, isso é bem. Tambasa faz entrega de charrete em algumas localidades, porque passa carro, caminhão, não passa. Caramba. E como que a gente consegue entender a realidade de um cara desse? Qual que é o hábito desse cara mexendo no celular, no online? Tem região que não tem celular e tem internet, via satélite. Então, enfim, o ponto disso é estar perto dessas pessoas. A gente tem, a cada 15 dias, a gente vai no campo, em alguma cidade próxima à nossa, no interior ou na capital,
e visita 3, 4 clientes, passa uma manhã com o representante comercial para entender o hábito desse cara, qual que é o costume dele, como que a gente pode apoiar melhor e fazer isso tudo de uma forma harmoniosa e que gere menos conflito e mais eficiência. Sabe que tu trouxe uma fala agora e eu não esqueci disso porque a minha querida amiga Vivi, que é uma das que está apresentando o palco aqui... De Crisólita. Não. A Vivi não é de Crisólita. Vivi é de Teófilo Otoni. Tá? Ela tem família, acho que... Crisólita é uma cidade que eu escuto muito, mas ela é de Teófilo Otoni. Ela sempre falou isso. Eu, do interior de Teófilo. Depois a Vivi corrige a gente se a gente ferrado, mas eu tenho certeza absoluta que é Teófilo Otoni. Não xinga a gente, Vivi. Não vai xingar. E teve um momento da nossa operação lá no início, que eu lembro do Iago, dentro de uma loja, em Teófilo Otoni. Por isso que eu falei, porque eu acho que eu encaminhei pra Vivi esse vídeo. Tava o Iago numa loja de ferragem, cara, talvez 5, 6 metros quadrados, com uma senhorinha. E aí ele começou a filmar com a senhora e disse assim: olha só, manda mensagem lá pro Edu, o que ele tem que mudar aqui pra senhora achar os produtos. Era uma coisa de busca, não sei o que era. E ela pega a senhora, menino, não sei o que, dela, dando no prisma dela. Daí eu falei, cara, é isso, velho. A galera tá lá entendendo essa demanda. E acho que esse ponto é muito, muito rico, cara, da gente tomar a decisão no prisma de quem tá do outro lado, velho. Porque é muito confortável. Tô aqui no ar-condicionado, internet bombando, a internet dá um gargalinho, a gente acha que tá zoada. Entender essa realidade. A gente faz um puta de um aplicativo, a pessoa não tem smartphone. Por que não tem smartphone? É porque não tem 5G na região dela. Então, tipo, a gente entender esse contexto é muito rico, né, bicho? Edu, só desculpa te interromper. Essa semana passada, teve uma pra mim que foi surreal. Eu fiquei sem reação e brincando, tô sem reação até agora. Me ligou um representante nosso: João, você mudou um negócio no site que meu cliente não tá conseguindo comprar. Eu falei, cara, não mexi em nada. Já ligou lá pra Goldip, porra, galera, o que aconteceu? Edu, o que você fez? Cara... Resumindo uma longa história, a gente mudou uma palavra, um gatilho que tinha no site, que antes era ver preço. E a gente colocou, compre agora. Gatilho, beleza. O call to action mudou. O call to action mudou. Aí sabe o que aconteceu? O cliente falou. Eu falei, não, mas tá aqui, é só clicar aqui, compre agora, pra você comprar ele. Mas se eu não quiser comprar, se eu só quiser ver o preço? Caraca, velho. Isso não funciona pra mim. Na cabeça dele, se ele clicasse, ele tava aprovando. Então ele queria ver antes a página de produto, era só isso. Aí pensa, um negócio que às vezes é tão básico pra gente, eu tô deixando de vender lá na ponta porque eu mudei um gatilho que o cara não clicou igual eu queria que ele clicasse. Porque é as particularidades do Brasil, cara, que você tem que entender. E que faz sentido no final do dia também, né? Justamente. Puta, cara, que coisa maluca, velho. E a gente falou dos representantes, é um assunto que eu gosto de explorar bastante, cara. Porque eu acho que se eu gravei 10 podcasts, que eu falei dos 10, que a nossa tese, e acho que a gente já falou sobre isso inúmeras vezes, eu não acredito em digitalização sem o papel do vendedor, sem o papel do representante. Ele é pilar central dessa mudança. Se ele entender que a mudança começa pela mudança do papel dele, e que o digital assume papel operacional e isso estende o braço dele, acho que essa é a principal mudança. Então essa visão que vocês levam de ser ferramenta, acho que ela é fundamental. Mas, cara, eu acho que tem um momento, né, de como que a gente faz essa adesão, né? Como é que rola esse colar? A gente sabe, pô, você falou 4 mil, beleza. Sei lá, talvez 1.000, 2.000, 3.000 tenha aderido. E tem uma galera que não. Como é que vocês estão trabalhando essa questão de adesão? Eu lembro de um vídeo que eu vi circulando nos grupos de WhatsApp de um dos representantes falando, galera, eu faço assim, assim, assado, eu mando o link antes, depois eu faço a visita, eu só confirmo o pedido. Exato. Até com uma forma de sentir. Como é que vocês têm trabalhado isso, cara? Porque, gente, 100% das conversas que eu tenho, independente do tamanho da empresa, né? Cara, Tomás é um monstro, temos outras indústrias que são monstros, mas temos clientes pequenos, indústrias pequenas. Cara, o ruído é o mesmo, que eu vou repetir com o representante, porque não sei o que, e o canal, e o meu lojista. As instituições são as mesmas. Proporções maiores ou menores, mas os temas são... se me der 10 perguntas que eu respondo toda reunião, acho que eu dou gabarito esse negócio. Como é que vocês têm... Que acho que é importante dividir essa estratégia, porque é um ponto que a galera, às vezes, por medo de não fazer, trava. Eu queria ouvir a opinião de vocês, como vocês estão fazendo essa adesão aí. Tem o receio do vendedor achar que é mais um concorrente. Tem alguns casos que tem o receio do cliente
por ele ser muitas vezes amigo pessoal do vendedor, falar, se eu comprar no site, meu vendedor não vai ganhar comissão. Sim. Eu estou prejudicando o meu amigo. Né? E algumas empresas, de fato, fazem ou já fizeram isso em algum momento. E a gente, particularmente, na nossa estratégia, tem um compromisso de continuar pagando comissão integral para o vendedor daqueles pedidos independentes do canal, porque a gente entende que ele faz parte do fluxo da venda, não necessariamente na hora que o pedido está sendo transmitido, mas seja na parte de suporte, atendimento ou até no pós-venda. Tá? Então, a gente faz esse trabalho até hoje, né? Vamos falar, depois de 4 anos de operação, parece que a gente está no dia 1, e de fato todo dia volta a ser um dia 1, de conscientizar esse cara desse fluxo de vendas, né? Desse pipeline de vendas. E é colocar isso na cabeça dele, desses valores, e estar próximo, seja nas feiras, que a gente tem a oportunidade, né, igual você teve na Inforte, né, que é o Encontro Nacional de Fornecedores e Representantes da Tambasa. A gente está presente nesses eventos, nas reuniões regionais, sempre lembrando isso e mostrando os cases de sucesso também. E as boas práticas que quem já está no topo está conseguindo capturar e fazer. Por quê? Esse processo não é da noite para o dia, igual a gente falou aí, recapitulando um monte de coisa, né? É cultural, tem o receio e às vezes tem até o desconhecimento. A gente vê que um modelo, uma boa porta de entrada nesse mundo do online, muitas das vezes é o próprio vendedor indo na loja do cliente e fala, aqui ó, vamos fazer o primeiro pedido juntos, vou te ensinar a mexer, vamos logar aqui, vou te mostrar como que você faz o pedido no carrinho. Transmite o pedido, vai aparecer aqui no meu celular que você fez o pedido. Eu estou sabendo que você fez o pedido. Então esse processo como um todo, né, dá segurança para fazer o segundo pedido. Aí o cara vai ver e fala assim, pô, isso é bom mesmo. E ele tem gente que não tá bypassando e acho que a gente tem que preservar também essa relação de amizade, bicho. Claro. Porque de fato existe vínculo. Eu lembro de uma empresa que a gente foi fazer um trabalho, cara, sei lá, é uma empresa, uma indústria monstra que fabrica de vidros. Uhum. Deve ser muito fácil saber quem é, porque tem no Brasil, né? E, cara, eles, como indústria, atendem, se não me engano, 100 e poucos clientes, depois os distribuidores fazem o escoamento. Tá. E tinha, 50 representantes para 100 clientes, então cada um atendia 2, era essa a matriz. E eu tinha o trabalho de, junto ao board, desenvolver modelos e processos comerciais mais eficientes para ajudar na operação. Entrei num monte de particularidade do modelo de negócio, mas já que eu quero chegar nessa conversa. Eu tinha que entrevistar um povo lá para montar o desenho. Isso eu fiz durante a pandemia, cara. E aí eu fui entrevistar um senhor, que eu não vou lembrar o nome dele, 80 e poucos anos. O cara era representante da empresa há tipo 50 e tantos anos de coisa. Ele olhou para mim e disse assim, meu filho, eu não tô entendendo esse negócio de digitalizar não. Eu vou parar de ver meu amigo. Você sabia que o fulano e o Beltrano, eu sou padrinho de casamento dele, ele é padrinho dos meus meninos, a gente pesca junto, eu passo o Réveillon. Rapaz, né, eu tô com 80 e poucos anos aqui, cara, a minha diversão, o meu hobby é esse relacionamento. Ocupar a cabeça. E ocupa a cabeça, e existe uma relação íntima das partes ali, e de respeito na sucessão do outro lado também, né, que tipo, pô, e a gente entender e respeitar esses vínculos, ele é fundamental, porque, cara, pô, de novo, a Tambasa é uma empresa familiar, né, que então tem esse vínculo mais do que uma corporação propriamente dita, no sentido menos... Um pouco mais humana. Mais humana, né? Então, nesse processo, cara, acho que esses processos devem ser muito respeitados, e eu sempre vi isso muito, muito claro lá na Tambasa, né? Cansei de ver lá o representante X2Z com dúvida, você fazendo isso, teus primos... Não, vem cá, vamos resolver isso aí agora. Tipo, muito prático, vamos lá. Bertinho, a diretoria toda, tipo, mano, não tem conversa pra depois. Senta aqui, vamos resolver esse trem agora, né? Justamente. Essa posição porta aberta, o negócio... Então, tipo, acho que essa proximidade dá segurança. Então, acho que esse respeito ele é muito interessante de ser visto e acompanhar quem tá de perto. Exato. E com isso tudo, é o que você comentou, e é o que a gente reforça muito. Mesmo com operação online, digital, a gente sempre reforça. A gente não quer que vocês deixem de visitar os clientes. Só que a visita no cliente vai ser diferente. Em vez de você ficar 1 hora lá, tirando pedido, digitando código, quantidade e tudo mais, você vai para tomar um café com o cara,
Você vai para andar na loja do cliente e ver como que os produtos estão expostos, quais produtos você pode agregar na gôndola do cliente, né? O que o outro vizinho dele está vendendo que ele não está vendendo e realmente tornar a venda consultiva, né? De forma para agregar e o que a gente fala muito de relacionamento. Perfeito. Né? Perfeito. É show. Cara, e nesse, tu falou de quase 4 anos aí, cara, então já tem uma certa trajetória, né? E embora a gente esteja um processo de evangelização do B2B já quase 25, então já tô um pouquinho... Quase a tua idade, filho. Vai. Nesse processo de evangelizar essa turma, mas o tema esquentou nos últimos anos e eu queria ver, assim, na perspectiva de João e da Tambasa, o que você vem como ganho ao incorporar, assim, tipo assim, cara, a gente ganhou, que a gente desafogou o cara, a gente consegue prever isso, assim, ganhos práticos, até pra galera que tá assistindo, dizer assim, bicho, talvez o nosso ganho não seja necessariamente um incremento de GMV, mas na satisfação de eu comprar melhor, de eu comprar certo, de eu ajudar o cara a comprar, não sei, eu queria ouvir de vocês nessa trajetória de 4 anos, que muita coisa já foi mudada, pô, a gente tá junto há 1 ano e meio, coisa. E a gente já mudou várias vezes, né, em 1 ano e meio, então, puta, isso é uma cara totalmente diferente de um ano atrás. E o processo muda isso, aquilo não vale mais, vamos pra cá e vamos pra lá, então, acho que trazer, justamente. Isso só vem porque vocês estão percebendo ganhos, modificações, como é que tu tá vendo esse impacto? Isso é muito bacana, né, porque por mais que a gente tenha quase 5 mil representantes comerciais, esteja com uma presença nacional, o Brasil é muito grande. E a gente consegue aumentar o ticket, que a gente já falou, né? A gente consegue atender clientes que, por incrível que pareça, ainda não são atendidos, né? O cara consegue descobrir a empresa na internet, ou às vezes tem alguma praça que o representante não atua mais, ou saiu da empresa, enfim. Aí ele fala, voltei a comprar da Tambasa por causa do site. Eu nunca mais tinha visto Tambasa, nunca mais ninguém tinha passado na minha loja e agora eu consigo comprar no online. Então, enfim, esse ganho do ecossistema como um todo, né, na parte de vendas, é muito bom. E você tocou um ponto importante que o mercado nosso de vendas não olha muito, que é da cadeia de suprimentos como um todo. Por quê? A gente consegue pegar insights, né, que a gente tem nas nossas reuniões periódicas, vamos dar exemplo, de busca. Uhum. Quais são as maiores buscas que a gente não tem nenhum resultado? Ou que não tem um resultado conforme o esperado? Às vezes aquela região está pedindo um produto que a gente não tem no mix. Perfeito. Né? Então a gente consegue ter alguns insights também que conseguem melhorar a cadeia de abastecimento como um todo, que a gente pode melhorar a assertividade, né, para onde que a gente vai direcionar a ampliação do mix, mais que dá uma... que é bem bacana. Dá para fazer umas bagunças nesse sentido. Né, e muita. Galera, eu queria ficar aqui falando o dia inteiro, cara, mas também nosso tempo não nos permite. Se deixar... Vai, mas a gente segue a resenha em outro momento, né? Mas, cara, eu queria, assim, indo para a reta final e te questionando sobre visão de futuro, né? A gente tem aprontado algumas juntos aí, mas, cara, para onde vocês estão olhando? Quais são os próximos movimentos, né, cara? O que tá hoje na agenda de vocês como próximos movimentos? Cara, a gente tá olhando para isso, acho que isso aqui, obviamente, falando do modelo digital, né? E onde que a Tambasa tá vendo oportunidade, ganho e, cara, a nossa agenda, os 2 ou 3 itens assim que você diria, Edu, a gente tá olhando para isso, até como uma forma de próximo espaço, visão de futuro. Obviamente, o que você puder falar, eu sei que tem questões estratégicas dentro justamente. Mas essa parte aí de estar próximo do cliente, né, a roadmap que vai muito de acordo com o que o mercado está tendo esse ano mesmo, né, até algumas coisas são confidenciais, outras não, mas enfim, com a reforma tributária também que vai acontecer nos próximos anos, vai mudar um pouco a geografia da distribuição como um todo, né? Então a gente está se preparando para estar mais próximo ainda dos nossos clientes, né? Que de qualquer forma aí, o last mile acaba aqui agilizando, então esse é um desafio aí da gente estar mais próximos aí dos clientes. Como a gente tem a presença nacional, então você pode imaginar que a gente precisa de ter alguma eficiência, muitas eficiências logísticas aí em algumas regiões, então esse é um ponto que a gente vai olhar bastante, consequentemente o digital vai estar incluído. E essa parte de ampliação de mix e catálogo, né? Brincando, é quase que uma prateleira infinita, então a gente vai olhar muito para isso,
para a gente tentar e conseguir atingir, né, juntos. Conto muito com você nessa. Para a gente ter uma parte de um P que a gente vai conseguir entregar e ter uma parte de uma cauda mais longa ainda, né, que possa oferecer um mix mais completo e consolide a Tambasa como um one-stop shop do nosso cliente, consiga adquirir tudo com o mesmo representante comercial, ou no mesmo site, no mesmo canal de venda, ele consiga abastecer mais ainda a loja dele com um mix que a gente não tem, né? Incorporando com 3P. Essa é a tendência. Perfeito. Gente, Joãozinho, obrigado por tudo, irmão. Sempre bom demais essa resenha. Agradeço de coração. Acho que a gente tem conseguido fazer umas trocas boas. Nem sempre é morango do amor, né, cara? Tem horas que a gente... A maioria das vezes não é, né? Mas a vida é assim, né? Sai faísca. E se não tem problema, a gente não tá aqui pra resolver também, né, bicho? Então, queria te agradecer de novo em nome da GoDeep, agradecer a Tambasa pela parceria, pela confiança. Galera, pra vocês que estão assistindo aí, sigam Tambasa. Tambasa Atacadistas no Instagram, em todas as redes sociais. Instagram, YouTube, a galera é super ativa, né? Não deixe de seguir a GoDeep também. Acho que era isso, pessoal. E principalmente, desculpa te interromper, acessar loja.tambasa.com, né? Isso aí, ó. Porque muito provavelmente, né, se quem estiver escutando não tiver um CNPJ, um comércio, com certeza conhece alguém que tenha e que possa comprar aí com a gente, né? Por mais que não seja... Nem que seja para mandar para um amigo, né? Nem que seja para mandar para um amigo, principalmente para consumo, né? Tem material de limpeza, material de segurança, papelaria, escritório, tudo aí para o dia a dia, para pequenos reparos também. Se precisar de papel Chamex ou betoneira... Tem na Tambasa. Vacina para boi... Tem na Tambasa. Arame, então tamo lá. O que precisar a gente tem, né? A gente brinca que a gente só não tem alimento. Então, ainda. Mas isso foi por minha conta, tá, gente? Acessa a loja.tambasa e já trazendo a sardinha aqui pro nosso lado. Vamos ver as buscas. E vai dar tudo certo. Obrigado pela oportunidade, tá? Primeira vez que eu tenho essa experiência de participar de um bate-papo assim, muito Espero bacana. que tenha sido bacana. Espero que eu tenha contribuído também. Demais, acho que foi importante pra galera também. Muito legal, a gente está à disposição. Obrigado, irmão. Sempre conte com a gente. Mais uma vez. Muito legal. Tambasa Atacadista no Instagram, YouTube, LinkedIn, Orkut, Facebook e afins. Orkut, TikTok agora também. TikTok. Se possivelmente vão achar a turma dançando. Né? Então. Tudo certo. Não deixe de seguir também a GoDeep. Acho que era isso, gente. Um abraço a todos, fiquem bem e até o próximo episódio. Valeu. GoDeep. É se aprofundando que a gente vende mais.